Ora viva, bom dia, sejam todos bem-vindos, nossos telespectadores. Hoje, dia 4 de janeiro de 2025, temos como nosso convidado o Dr. Gabriel Sapalo Martinho, ele que poderá nos falar um pouco sobre relações amorosas. Desde já, quero me endereçar ao Dr. Gabriel. Dr. Gabriel, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, muito obrigado. Maravilha. É um prazer estar aqui. Maravilha. Dr. Gabriel, que é na verdade o nosso convidado, é nosso companheiro, já temos tido feedback lá fora e ele contém, digamos, qualidades que nos levaram a convidá-lo para partilhar com os nossos telespectadores aquilo que é o assunto de relações amorosas. Dr. Gabriel, que é psicólogo, é especialista em línguas inglesa. Dr. Gabriel, que é também escritor, né? O Dr. Gabriel pode nos falar mais um pouco sobre aquilo que são as tuas particularidades especiais. Ok. Obrigado de novo. Tal como foi dito, Gabriel Sapalo Martinho é meu nome. Eu formei-me em Linguística Inglesa no ensino médio, portanto formei-me para ensinar a língua inglesa e também sou professor de inglês e devia talvez fazer uma correção, não sou psicólogo como tal, mas sou formado em psicologia até o terceiro ano no Instituto Superior das Ciências da Educação, isso é, no ISCED. Fiz a psicologia até o terceiro ano e por razões acima do nosso poder, não chegamos de terminar a nossa formação. No entanto, nós temos 3 anos de formação em psicologia e de forma autodidática também estudamos a psicologia noutros ramos, como por exemplo nos ramos das neurociências, no ramo da própria psicologia linguística e em outros ramos da psicologia. E, tal como já disse, não sou psicólogo como tal, mas presto, baseado nos conhecimentos que fui adquirindo com as minhas leituras e com a aprendizagem de pessoas mais entendidas do que eu, presto os meus serviços como palestras, aconselhamentos e também escrevemos livros. Tenho aqui esta obra intitulada Um Modo Inteligente de Pensar e Viver, obra escrita por mim, aborda assuntos diversos, num cariz filosófico, mas com grande embasamento psicológico. Claro que não é a psicologia científica como tal, mas é uma reflexão livre sobre vários assuntos sociais, vários assuntos de caráter social, relacionado à educação de filhos, relacionado à educação formal, relacionado à política, e, enfim, desenvolvimento pessoal e tantos outros assuntos que nós abordamos aqui. Enfim, esta é a introdução básica que faço acerca do meu currículo, da minha formação e assim por diante. Maravilha. Dr. Gabriel, relações amorosas é uma déficit que se verifica na nossa sociedade, sobretudo na fase juvenil. Tanto, por isso, surgiu a necessidade de nós chamarmos o Dr. Gabriel para falarmos um pouco sobre relações amorosas, dado a dificuldade, dada a déficit que a nossa sociedade tem enfrentado. Desde já, gostaríamos que o Dr. Gabriel trouxesse para nós ou para os nossos telespectadores aquilo que é conceito, né, de relações amorosas. O que realmente vem a ser relações amorosas? Ok. Relações amorosas são vínculos ou ligações íntimas e profundas entre duas pessoas de sexo oposto, e faço aqui uma ênfase entre duas pessoas de sexo oposto, porque houve-se ali várias relações de pessoas do mesmo sexo. Isto não entra na minha definição. Okay.
Repito, relações amorosas são vínculos ou ligações afetivas ou amorosas entre duas pessoas de sexo oposto que têm o compromisso de promover o bem-estar um do outro. Isto é, relações amorosas. Quero fazer uma ênfase naquilo que é o compromisso de fazer bem um ao outro. O compromisso de fazer bem um ao outro, na verdade, enquadra-se naquilo que Stephen Covey chama de negociações. Existem 4 tipos de negociações. Existem, até ele chama de padrões de negociações, ou paradigmas. Existem negociações ganha-ganha, ganha-perde, perde-ganha, perde-perde. São os 4 paradigmas de negociações. Podes repetir, doutor? Segundo Stephen Covey, em sua obra intitulada 7 hábitos de pessoas altamente eficazes, Stephen Covey fala de 4 modelos ou padrões ou mesmo tipos de negociações. Ganha-ganha. As negociações ganha-ganha são aquelas negociações caracterizadas pelo benefício mútuo, ou seja, é aquela negociação em que eu ganho e tu também ganhas. Negociação perde-perde é aquela em que os dois lados perdem. Negociação ganha-perde é aquela em que eu ganho e tu perdes. Negociação perde-ganha é aquela em que tu ganhas e eu perco. Ok. Todas as relações são feitas, ou digamos assim, pelo menos a maior parte das relações são feitas com a pretensão de o indivíduo ganhar algo de benéfico ou ganhar algum benefício nesta relação. E é nisto que centram-se as relações, em particular as relações amorosas. A pretensão das relações amorosas, na verdade, é promover o bem dos dois lados, de tal maneira que o paradigma mais adequado para as relações amorosas é o paradigma ganha-ganha, os dois lados saem a ganhar, ninguém prejudica ninguém. Desta forma, faço a conclusão da definição ou da conceituação de relações amorosas da seguinte maneira: relações amorosas são ligações afetivas, são ligações amorosas entre duas pessoas de sexo oposto, mas que pretendem promover o bem próprio, promovendo o bem de outro. Isto é, relação amorosa. E tem os seus elementos que o compõem, como por exemplo, ou seja, as relações amorosas são compostas por vários elementos, entre os quais são o amor, o compromisso, a mutualidade, enfim, tantos outros elementos que se calhar vamos indo falando com o nosso discorrer, para não sermos muito longo na primeira sessão. Foi a abordagem do Dr. Gabriel, é que relações amorosas não simplesmente é algo que poderá me beneficiar, mas também deve beneficiar o próximo. Justamente. Essa ideia que se traz. Justamente. E sobre início de relacionamentos, Dr. Gabriel, como podemos conhecer pessoas para potenciais relacionamentos? Ou seja, quais são os métodos, os mecanismos que se podem usar para poder potencializar o relacionamento? Ok. Por outras palavras, qual é a pessoa adequada com quem eu devo potencializar ou começar uma relação amorosa? Na verdade, existem vários critérios e vou aqui apresentar alguns dos critérios. O primeiro critério para se entrar numa relação amorosa com alguém é: esta pessoa possui os mesmos princípios que eu
Nós sabemos que os princípios é que regem a nossa forma de ver o mundo e a nossa forma de nos comportarmos no mundo. E é um ditado bíblico, ou seja, há um texto bíblico que diz que andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Então, precisamos é preciso entrar em relações amorosas com pessoas que defendem os mesmos princípios. Por princípios podemos falar de valores. Podemos falar de valores. Pessoas que defendem os mesmos valores que nós são pessoas adequadas para entrarmos numa relação. A outra, para entrar numa relação amorosa, precisamos saber se esta pessoa possui defeitos que eu estou disposto a tolerar. Ou seja, já que não dá para entrar numa relação com alguém que seja perfeito, pelo menos esta pessoa tem que ter imperfeições toleráveis. Então não posso entrar numa relação com quem tenha defeitos que eu não tolero. Isso estraga, isso impossibilita, digamos assim, a relação. Então, neste sentido, você não entraria numa relação com uma mulher de quem sabes que seja prostituta ou leva uma vida, digamos assim, de promiscuidade. Você não teria nenhuma coragem de fazer isto. Enfim, podíamos dar tantos outros exemplos, mas o facto aqui é mostrar que para entrarmos numa relação precisamos avaliar se esta pessoa possua defeitos que estamos dispostos a tolerar. Este é o segundo elemento. O terceiro elemento, para entrarmos numa relação, eu pessoalmente entraria numa relação com quem possua diferenças compatíveis às minhas. Somos todos diferentes, mas não se deve entrar numa relação com quem possua diferenças incompatíveis ou irreconciliáveis. Ali estamos a falar de quê? Estamos a falar de religião, estamos a falar de estilo de vida. Por exemplo, se você é alguém que defenda princípios de abstenção ao alcoolismo, se você defenda isto, acredito que não podes entrar numa relação com quem consuma bebidas alcoólicas a ponto de negligenciar as responsabilidades da vida, as responsabilidades do lar, as responsabilidades básicas. Você não pode entrar numa relação com uma pessoa que diga que, para mim, em primeiro lugar, o que está em primeiro lugar para mim é a profissão e não a família. Porque você defende princípios que conservam, digamos assim, os princípios, ou que conservam o valor da família, ou os valores da família. Então, se você defende que o importante ou a prioridade é a família, depois são outras coisas, ou seja, o emprego, a profissão é um elemento complementar e instrumental para sustentar a família, logo eu não vou sacrificar a família por causa da minha profissão. Antes, tudo farei para conservar a estabilidade, para conservar a integridade e a saúde e a felicidade da minha família. E tudo quanto eu fizer, como por exemplo dedicar-me à minha profissão, eu o farei com o objetivo de ter a profissão não como um objetivo ou um alvo supremo, mas como um instrumento para o bem maior que é a minha família. Então, é preciso ter em conta estes elementos. O outro elemento a se ter em conta ao entrarmos numa relação, precisamos saber se esta pessoa está disposta a lutar as mesmas lutas que eu, ou se eu estou disposto a lutar as mesmas lutas que ela. Então, nunca entre numa relação com quem não está disposta a lutar as mesmas lutas que tu. A vida é uma luta. E se a vida é uma luta, então preciso entrar com quem esteja disposto a lutar as mesmas lutas que eu. O outro elemento, para entrarmos ou para entrar-se numa relação, precisamos saber se esta pessoa possui a beleza que eu aprecio.
Então, isso parece estranho, Parece estranho, sim. mas vamos explicar. Ok. Uma coisa é a beleza que o mundo aprecia, por isso é que o mundo cria padrões de beleza. Outra coisa é a beleza que eu aprecio. Ou seja, não precisamos entrar em relação com quem tenha uma beleza que o mundo aplauda, que o mundo admire. Isso é perigoso. Precisamos entrar numa relação com quem possua a beleza que, pelo menos para nós, é apreciável. Ok. Ou seja, fique com quem seja bela para ti, seja agradável aos teus olhos. E não para o mundo ou E não para o mundo ou para a sociedade, Ok. mas seja bela para ti. Porque o objetivo não é exibir, não é que a tua parceira sirva de instrumento para a exibição e para alimentar o teu orgulho. Eu sou homem, sou tal, consegui a mais bela mulher. Não. O objetivo é que você olhe para ela e te agrade. Agrade facialmente, corporalmente, enfim, ela tem a beleza que te agrade. Como ninguém gostaria de ficar com quem seja feia, porque a fealdade produz repulsa. Então você não pode ficar com quem te produza repulsa. Sim. Fique com quem te atraia, porque aliás, a relação amorosa é feita inicialmente pela atração. Você tem que se atrair com quem tenha a beleza que você aprecie. Estamos a falar da beleza intelectual, estamos a falar da beleza física e até da beleza espiritual. Se a pessoa não tiver esta beleza, fisicamente não te for atraente, intelectualmente ou psicologicamente não tiver uma estrutura mental que te seja atraente, agradável e útil, então não entre na relação com esta pessoa. E se espiritualmente esta pessoa não defenda princípios espirituais ou princípios religiosos que te sejam atraentes, que te sejam aprováveis, não entre numa relação com esta pessoa. Isto será, na verdade, uma garantia de insucesso da sua relação. Enfim, existem tantos outros elementos. O outro elemento é entre numa relação amorosa com quem tenha a sabedoria que você confia. Ok. Quando falo de sabedoria, não me refiro à capacidade intelectual de armazenar informações de livros, criar conceitos, definições, definir palavras e tudo mais. O típico modelo de inteligência que normalmente nós defendemos nas escolas. Não me refiro a isto. Por inteligência ou sabedoria, refiro-me à capacidade de lidar com dificuldades, lidar com contrariedades da vida de uma forma sensata, de uma forma sábia. A capacidade de controlar as emoções, como resolver problemas, como enfrentar desafios, tudo isto é inteligência. A capacidade de falar com as pessoas, entender o interior, o emocional das pessoas, tudo isto é inteligência. A capacidade de estar disposta a admitir erros, defeitos, tudo isto é inteligência. Não fique com quem não admita erros. Não fique com quem não admita imperfeições. Ou seja, admitimos ficar com quem é imperfeita, mas não admitimos ficar com quem não admita as suas imperfeições. Okay. Então, isto tudo é a sabedoria. A sabedoria também passa pela disposição para crescer, para melhorar, para mudar naquilo que deve se mudar. Então, precisamos fazer esta avaliação. A parceira ou a mulher com quem eu quero entrar numa relação tem estas qualidades? É alguém que busca o autodesenvolvimento, o crescimento pessoal, do ponto de vista emocional, procura sempre aprender como agir, como reagir de forma adequada, procura sempre aprender formas e técnicas de melhorar a sua condição econômica, a sua condição social, a sua condição pessoal, a sua condição espiritual e tudo isto é sabedoria. Então precisamos saber se o outro lado tem esta disposição ou predisposição. Caso contrário,
é preciso dar alguns travões. Enfim. E para já, naquilo que foram as abordagens do Dr. Gabriel, foi falando dos padrões, né, digamos, dos padrões ou daquilo, dos métodos, daquilo que pode levar a um homem ou a uma mulher a considerar, ou seja, pode levar a um homem a gostar dessa pessoa. Okay. Mas agora, queremos aqui entender, Dr. Gabriel, como é que eu darei conta que essa pessoa está disposta a lutar as mesmas lutas que eu poderei enfrentar? Okay. O Dr. Gabriel falou aqui que é preciso considerar pessoas que estarão dispostas a lutar as tuas lutas. Okay. Como eu vou identificar isso? Porque eu vou pensar, uau, eu vou atrás de uma parceira que está disposta a isso. Mas agora, como é que eu vou conseguir identificar que essa pessoa está disposta para ter as mesmas lutas que eu? Ok. Para esta pergunta, começo por responder da seguinte maneira. Não é possível conhecer alguém de forma plena ou de forma completa. Sim. O que significa que não é possível identificarmos de forma inerrante alguém que esteja disposta a lutar as mesmas lutas que eu. Mas o facto é, a disposição para lutar é determinado pela forma como se pensa. O modo como alguém pensa determina as lutas que esta pessoa está disposta a enfrentar. Okay. Então, ao entrares numa relação com alguém, primeiro procure saber a forma como esta pessoa pensa, como vê o mundo, como vê a realidade. E ao perceberes como esta pessoa vê o mundo e vê a realidade, então poderás ter alguns insights, algumas luzes sobre a disposição que esta pessoa está ou tem para lutar. Nisto entra a necessidade de conciliar os princípios e os valores. Os princípios e valores que eu defendo são idênticos, são os mesmos que ela defende. Como é que ela vê o dinheiro? Como é que ela encara a riqueza? Como é que ela pensa, fala sobre a riqueza? Como é que ela se comporta diante do dinheiro, diante da riqueza, diante do trabalho? Como é que ela se comporta diante da pobreza? Como é que ela se comporta diante da riqueza? Enfim, tudo vai depender do modo como ela se comporta e, sobretudo, do modo como ela pensa. Tal como tu pensas, tal te comportas. E tal como tu te comportas, tal provavelmente te comportarás em momentos de dificuldade. Então, para ser mais sintético, diríamos o seguinte: para eu saber se alguém está disposta a lutar as mesmas lutas que eu, preciso saber se esta pessoa defende os mesmos princípios que eu. Preciso saber se esta pessoa, nas minhas lutas, está disposta a estar comigo. Quando eu estou em dificuldades, na verdade isto entende-se muito mais já estando dentro da relação. Mas antes de se aprofundar na relação, porque existem fases da relação, existe a atração inicial, existe existe a fase da conciliação das diferenças, existe a fase da consolidação da relação, existe a fase da maturação ou da maturidade da relação, ou se calhar existe a fase do rompimento, não é? Isso também, isso até não diríamos que seja uma fase, mas seja uma alternativa. Vamos entender isto. A fase da atração inicial é aquela fase em que a pessoa, em função de suas qualidades físicas, ou mentais, ou espirituais, desperta em nós algum sentimento de interesse ou mesmo alguma paixão. Okay. Esta é a fase da atração inicial. Nesta fase você ainda não conhece a pessoa. Você conhece só as ilusões sobre a pessoa. Você criou ilusões. E ao criar ilusões, na verdade, você atrai-se por esta pessoa pensando que ela é tal qual você pensa.
mas na verdade ela não é tal qual você pensa. Então você entra na relação com esta pessoa, vocês começam uma relação. Ao entrares nesta relação com a pessoa, ao te tornares mais próximo desta pessoa, a proximidade possibilita o conhecimento mútuo. Ao conhecerem-se mutuamente, o que haverá? Vocês vão poder saber as diferenças um do outro e ali vocês serão capazes de saber se estão dispostos a ficarem juntos de facto ou não. Ok. Ali estão na fase da conciliação das diferenças. Depois vão para a consolidação da relação. Nesta fase da consolidação, vocês já terão basicamente conciliado as diferenças, já dentro da relação. Já terão conciliado as vossas diferenças, de tal maneira que o que ela era sozinha, ela deixa de ser e passa a ser contigo, ou passa a reajustar o comportamento dela em relação a ti e tu também em relação a ela. Desta forma, é como se fossem peças de puzzle, de quebra-cabeça, que se ajustam, uma peça fica aqui, outra fica aqui, e depois vocês serão quase que semelhantes no modo de pensar, no modo de se comportar, porque até então vocês já terão entendido que eu não sou apenas eu sou eu com alguém. E sendo assim, eu devo procurar assumir comportamentos, procedimentos que não lesem o relacionamento ou firam os sentimentos do outro. E depois vem a maturidade. As características de uma pessoa madura é a capacidade de abrir mão de si para beneficiar o outro lado, desde que não se abra mão dos princípios como tal. Eu entendo isso como amor. Justamente. Maturidade, abrir mão para poder beneficiar para o bem do outro, entendo isso como amor. Justamente. O verdadeiro amor é expresso na maturidade. Okay. Pessoas imaturas ainda não amam no verdadeiro sentido, porque o amor constrói-se, não apenas se sente. O que se sente é afeto, é paixão, mas o que se constrói, na verdade, é o amor como tal, porque o amor é a disposição que se expressa ou seja, a disposição para fazer o bem ao outro e que se expressa no comportamento da busca do bem para o outro. Claro que isto reverterá em bem para si mesmo. Eu procuro fazer bem ao outro, o outro, em consequência, fará bem a mim próprio. Então é neste sentido. Enfim, fomos... Sim, o Dr. Gabriel, a frase famosa, amor à primeira vista, né? Amor à primeira vista, é isso que a sociedade entende, que é possível amar alguém nos primeiros olhos. Logo que você viu a pessoa e você nutre um sentimento, um amor por essa pessoa. Como é que o Dr. Gabriel encara para essa frase, amor à primeira vista? Será que isso é real ou é uma ilusão, é uma imaginação que o próprio homem cria dentro de si? Ok, amor à primeira vista. Bem, as palavras, na verdade, possuem enquadramentos em diferentes áreas do saber. Okay. As palavras. As palavras têm sentido, têm significado. E se nós formos ao dicionário, nós veremos que a palavra amor tem sentidos diversos. Um dos sentidos é afeto que se tem por alguém, ou paixão que se tem por alguém. Sim. Então, se com a palavra amor quer-se dizer paixão por alguém, isto sim, existe. Mas a verdade é que, olhando para a Bíblia, tal como eu dizia, que as palavras têm sentidos diversos em diferentes áreas do saber. Okay. Se formos para a Bíblia, nós entenderemos que não é bem assim. Porque o amor, na verdade, é uma construção da sua personalidade, no sentido de desenvolver qualidades e virtudes para o bem do outro. Okay. Então, neste sentido, sendo que o amor é uma construção e a construção leva tempo, então não é possível o amor à primeira vista. Não é possível. Agora, se quer-se dizer que o amor é a paixão que se sente por alguém, a atração que se sente por alguém, à primeira vista, sim, é possível.
Mas se o amor é a construção da sua pessoa visando o bem do outro, no seu praticar, no seu agir, então o amor não existe à primeira vista neste sentido. Ok. E como eu acredito na Bíblia, então digo que o amor à primeira vista não existe. O que existe é a paixão à primeira vista. Ok. Porque não se ama quem não se conhece e não se ama se você não construiu bases personalísticas para a prática do bem e para a felicidade do próximo. Caso contrário, não existe amor. Ok. Acho que o nosso tempo já está se esgotando e vou aqui ceder só a última pergunta. Dr. Gabriel, há um padrão, na sua opinião, há um padrão que faz durar um relacionamento? Tipo, quais são as estratégias que uma mulher, um homem pode buscar para poder fazer durar um relacionamento, visto que já estamos nos últimos minutos do nosso programa e queríamos considerar esse questionamento. Ok. Sim. Como fazer com que o amor, ou seja, a relação dure? Acho que estamos a falar já de casamento, não é? Sim, pode ser, ou mesmo de pessoas que estão num relacionamento, né? Que Ok. não são casados e tencionam um dia casar-se, Ok. ou mesmo aquelas pessoas que estão dentro do casamento. Então, podemos contextualizar Justamente. nessas duas vertentes, nessas duas realidades. Ok. Sim. Namoro e noivado possuem sim duração, mas eles não constituem o alvo. Por isso é que a minha resposta ao falar sobre como fazer com que a relação dure não é sobre como fazer com que o namoro dure, mas é como fazer com que o casamento dure. Porque no final de tudo, o namoro e o noivado são apenas fases transitórias para aquilo que é o próprio objetivo da relação, que é o casamento. Então, por outras palavras, perguntaríamos: como fazer com que o casamento dure? Bem, a duração de um casamento passa pela fidelidade. O que é fidelidade? A palavra fidelidade é nada mais do que o compromisso de se manter firme numa relação de tal maneira que o fim seja a morte. Isto é fidelidade. Mas só que há um ditado que diz, este ditado eu escrevi num dos meus livros, Venenos do Amor, aliás, Venenos da Paixão e Remédios do Amor. Okay. Já está disponível esse livro, doutor? Ainda não está, infelizmente, mas está lá no computador. Okay. O ditado diz o seguinte: nenhum ser humano é fiel a outro ser humano. As pessoas são fiéis aos princípios que norteiam a sua vida. Okay. Por outras palavras, quando um homem se mantém fiel à sua esposa, apesar das tentações provindas de várias mulheres, ou apesar de tantas outras coisas que podem gerar a separação, quando o homem se mantém firme na relação, ele não o faz por causa da outra pessoa. Ele o faz por causa dos princípios que norteiam a sua vida. Okay. De tal maneira que entendemos que o comportamento de muitos homens e mulheres que dizem: se ele me traiu, também vou lhe trair, é burrice. Por quê? Porque é burrice, doutor. É burrice, sim. Okay. É burrice ou é burridade, podemos assim dizer. Podemos assim dizer. Por quê? Porque a minha fidelidade não é fruto da fidelidade do outro lado. A minha fidelidade é fruto dos princípios que eu defendo. Okay. De tal maneira que se aquela pessoa começar a andar com outros homens, eu não
andarei contra as mulheres por causa disso, porque então de contas eu não sou fiel a ela, eu sou fiel aos princípios que norteiam a minha vida. Uau. Desta forma, para nós mantermos a nossa relação firme até a velhice e a morte, nós precisamos nos nutrir de princípios e valores que defendem a integridade e a honestidade ou a fidelidade dentro das relações. E estes princípios, obviamente, que são bíblicos. São bíblicos. A Bíblia, na verdade, mostra que Deus é fiel. E como Deus é fiel, e como Deus é alguém que não se desvia de seus compromissos, do compromisso de se manter próximo daqueles que são seus até a eternidade, então eu devo imitar este comportamento de Deus. Devo imitar este comportamento no sentido de me manter firme na relação com aquela pessoa com quem eu me comprometi a viver até a morte. E para tal, precisamos fazer o quê? Precisamos ser capazes de ter autodomínio. O autodomínio é o quê? É a capacidade de segurar a si mesmo, a capacidade de dominar as suas emoções diante dos estímulos, tanto internos quanto externos. Por exemplo, um dos estímulos pode ser, por exemplo, a atração física de outras mulheres. Existem mulheres que são cheias de volúpia, claro. Então, são cheias de volúpia, são cheias... Volúpia são, na verdade, atributos físicos. Volúpias são atributos físicos que despertam o desejo ou apetite sexual. Isto são volúpias. Então, quando eu sou capaz de me conter diante de mulheres que possuam alguma coisa atraente, tanto no rosto quanto no corpo, eu como professor, por exemplo, tenho alunas que têm, enfim, atributos físicos que podem me atrair. E não só, tenho vizinhas, tenho colegas, tenho não sei o quê, enfim, nós vivemos rodeados disto. Vivemos rodeados de pretendentes, vivemos rodeados de pessoas que nos cobiçam. Sim. E se nós nos mantivermos firmes nos princípios da fidelidade e da honestidade, porque a Bíblia diz que vocês não devem defraudar o outro lado, não devem enganar o outro lado, não devem ser desonestos para com o outro lado, mas devem se manter íntegros, verdadeiros e firmes nos princípios de Deus, então eu vou me manter firme nos princípios divinos, para que eu não possa trair a Deus, trair os princípios divinos. E quando eu me mantenho firme nos princípios divinos, o outro lado também se beneficia. No entanto, eu não serei fiel por causa dela, eu serei fiel por causa de Deus que me deu os princípios. Agora, quanto àqueles que não são cristãos, ou não acreditam em Deus, não é? Eu diria que o que vai, na verdade, ajudá-los, se é que realmente vai ajudá-los, o que vai ajudá-los a se manterem firmes até ao fim, é, na verdade, o manter-se firme nos seus princípios. Então, estas são as palavras que servem de resposta para a pergunta que nos foi formulada. Ok. Muito obrigado. Penso que já estamos no fim. E pronto, se falarmos tudo sobre relações amorosas, não terminaremos agora. Não vamos terminar agora. Acredito que o doutor Gabriel tem algumas dicas a deixar, né? Saudações, considerações. Tenha a bondade, por favor, doutor Gabriel. Ok. Devo agradecer de novo. Tenho a mandar saudações à minha esposa, Elsa Martinho, a minha esposa, e também tenho a mandar saudações aos meus irmãos em Cristo Jesus, sobretudo os irmãos da Cambanda, e tenho a mandar saudações ou a desejar saúde a todos quanto nos veem, nos assistem. Enfim, há muito para se falar, mas agradecemos a vossa audiência ali do outro lado
e também agradecemos ao convite que nos foi formulado. Obrigado. Muito obrigado, Dr. Gabriel. Contaremos contigo nas próximas ocasiões. Estaremos disponíveis para respondermos aos convites. Maravilha. Terminamos por aqui o nosso programa. Queremos agradecer por ter nos acompanhado desde o princípio até este preciso momento. Contaremos contigo nas próximas ocasiões. Até lá, tenha saúde.